voltamos a falar de mercado, agora falando especificamente a respeito de milho, mercado do cereal. Você vai acompanhar conosco agora informações de como que está o mercado spot, mercado futuro. As cotações que nós temos trazido aqui nas edições do Agricultura BR mostram um cenário de fortes quedas, tanto no físico quanto no futuro. Para falar a respeito deste assunto, milho especificamente, nós vamos agora voltar até o estado do Mato Grosso, porque lá fala conosco Hernani Klein, da Klein Agribusiness, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Hernani, obrigado pela sua participação, é a nossa primeira conversa ao vivo do ano, então feliz 2024 para você. E, Hernani, nós não estamos tendo um cenário agradável para o agricultor de maneira nenhuma. Já não bastassem as perdas de campo, de produtividade com a soja, os preços vão pressionando o produtor na oleaginosa e no milho também. Já começaram, de certo modo, a precificar uma grande oferta de milho aqui no Brasil. É este o sentimento que nós temos aqui no país? Como é que está este cenário no seu entendimento? Boa tarde, Hernani. Seja bem-vindo. Olá, Fabiano. Boa tarde. Feliz 2024 para você e todos os colegas do nosso setor aí. Que seja um ano, apesar de todo esse início turbulento, né? Mas um ano abençoado para todos. Então, Fabiano, com relação à questão do mercado de milho, a gente teve uma certa inversão de dezembro, meados de dezembro para cá, com relação ao milho spot. O milho vinha trabalhando bastante cauteloso, segmentado, as vendas, a demanda, e de repente teve uma demanda muito forte por milho spot disponível, né? Então teve uma procura maior do que vinha tendo nos últimos meses, e isso acabou impulsionando um pouco o preço do milho spot. E o produtor acabou aproveitando e vendendo um percentual do que ainda tinha guardado do milho disponível. O mercado diz aí que ainda tem 20% de milho disponível em estoques no estado do Mato Grosso a ser comercializado, né? E agora nós temos esse novo cenário da segunda safra, que está iniciando o plantio conforme vai colhendo a soja, né? Mas a gente tem uma expectativa em relação ao que vem pela frente, o que vai acontecer em termos de janela de plantio, em termos de condições climáticas, né, para o desenvolvimento dessa nova safra do milho. Então, o mercado está trazendo informações tanto para a soja quanto para o milho, que as condições e o volume de safra até então são normais, né? A divergência entre algumas agências e os órgãos aí nosso de governo, mas o cenário no campo ele é bastante preocupante. Para a soja a gente está vendo inúmeras informações em níveis de colheita bastante diferentes, e isso para o milho também vai impactar em termos de janela e talvez em termos de produção final, né? Hernani, em relação a essa disponibilidade de milho aqui no Brasil e também a disposição do agricultor em semear milho, nós tivemos, inclusive, nesta edição aqui do programa, no Agricultura BR, o Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil, dando indicativo e falando a respeito da necessidade de se cultivar menos milho nessa campanha, de trabalhar com outras culturas, com outras coberturas de solo também. Tivemos também o presidente do Sindicato Rural de Diamantino também falando algo parecido, falando do cenário de redução mesmo das áreas que vão ser ocupadas com cereal no estado do Mato Grosso, falando especificamente do estado mato-grossense. Hoje, em relação ao que nós esperamos de demanda, o quanto do milho do Mato Grosso, por exemplo, ele vai ser destinado à exportação, a consumo interno e produção de etanol? Então, Fabiano, a proporção para esses índices aí, em termos de exportação, o mercado
gira em torno aí de 25%, né? Desculpa, 16%, 17% para exportação, consumo interno 3 a 4%, em torno de 15 milhões de toneladas, e em torno de 10% entre interestadual, né? Então, essa é a proporção que a gente tem na distribuição da produção do milho. Agora, essas informações que houve anteriormente do Galvão e do presidente do Sindicato Diamantino, é coerente, é isso mesmo. O produtor ele está bastante cauteloso, haja vista os custos, né, de produção e essa insegurança em relação à janela de plantio. Então, outras culturas que a gente vê que já estão sendo posicionadas, algumas regiões com gergelim, outras regiões com outras culturas de cobertura de solo, sorgo, milheto. Então, o produtor está tentando se achar no meio dessa turbulência toda e se posicionar com culturas que, apesar que o milho hoje tem toda essa liquidez, né, principalmente depois do advento dessas indústrias de etanol, mas a preocupação maior é as condições que o produtor se encontra hoje em termos de janela, em termos de questões climáticas e em relação ao risco do custo que ele tem, né, para a produção do cereal. E, Hernani, de maneira geral, a campanha 23-24 é uma campanha cara para soja, para milho e também para outras culturas. No caso da precificação, que é uma preocupação do produtor, né, as suas margens, precificação do milho. Como é que está essa precificação do cereal, especificamente aí no Mato Grosso? Olha, Fabiano, nós temos dois cenários em relação à comercialização do milho. Quando a gente olha para a indústria do etanol, ela consegue agregar uma liquidação de preço maior com relação ao milho in natura que vai para exportação. Hoje, para se ter uma ideia, a indústria, CIF Indústria, aqui na região de Sinop, está pagando R$ 38,00 no milho. Para o produtor que é cooperado de alguma cooperativa, em torno de R$ 41,00 por saca, mas quando você vai para a exportação, esse preço já gira em torno de R$ 32,00, R$ 33,00 na paridade. Então, a indústria não consegue, obviamente, absorver 100% do milho da região e o produtor, de uma certa forma, acaba tendo que entrar nessa linha da exportação para vender parte da sua produção. Então, o cenário de preços hoje seria nesses níveis aí, Fabiano.